Olá amiga, olá amigo. É bom estarmos aqui mais uma vez para estudarmos mais uma lição que nos fala da Palavra de Deus, que nos é trazida a partir da Palavra de Deus. É bom estar contigo, é bom partilhar estas lições contigo. Lições que nos ajudam a compreender melhor o amor de Deus para conosco. E eu convido-te a que partilhes estes nossos links, quer dos canais YouTube ou Facebook 2 Minutos com Ele, quer o link da Rádio Tranquilidade. Partilha com os teus amigos, vais ver que eles apreciarão estas lições que nós estamos a ver. Terminámos a semana passada o estudo do livro de Gênesis e esta semana iniciamos o estudo de um assunto que para mim é dos mais incompreensíveis. Por que sofrem os cristãos? Será que tem mesmo de ser assim? Terá mesmo de ser assim quando as pessoas vivem uma vida religiosa equilibrada? O título geral da lição é No Cadinho com Cristo. O que é isto do cadinho? Podes tu perguntar. Como tu podes ver aqui na capa da lição, e como a imagem que aparece com o título geral e da lição de semana, o cadinho é um recipiente de um material que suporta altíssimas temperaturas, onde é colocado material precioso, sujeito a refinação pela temperatura. Assim, tanto o sofrimento a que Jesus foi sujeito, como aquele a que o ser humano pode estar sujeito para o seu aperfeiçoamento, é comparado a este cadinho. Ao longo destes 3 meses, iremos ver histórias de pessoas semelhantes a nós, eu, tu, que enfrentaram com fé o desespero, a traição, a desilusão, a perda, a injustiça e os maus tratos. Iremos ver como foi que eles enfrentaram isso, esses cadinhos, que lições aprenderam e que lições deixaram para cada um de nós. Por trás de todas essas pessoas estava sempre o mesmo pano de fundo, a cruz de Jesus. O seu sofrimento, sem dúvida, pior que qualquer o sofrimento que um ser humano possa enfrentar. Por outro lado, esse sofrimento e aquele que o suportou trazem-nos esperança e podemos descortinar o seu fim e o que está reservado para aqueles que sofrem hoje. Começamos este estudo através de um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, ou o Salmo do Pastor. O nosso texto base está no verso 3 deste salmo e diz-nos assim: Conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos, honrando o teu bom nome. Se tivéssemos pensar numa imagem para ilustrar o cuidado extremo entre os seres humanos, que imagem nós usaríamos? Talvez a de um pai com um filho muito pequeno, totalmente dependente desse pai ou dessa mãe. Se tivéssemos de associar essa imagem ao mundo dos negócios, que imagem usaríamos? No tempo em que a Bíblia foi escrita, a imagem do mundo dos negócios, se calhar mais apropriada, era a imagem do pastor e do seu rebanho. Esse rebanho era composto por ovelhas e carneiros adultos, mas também era composto por crias muito jovens. Vamos ver alguns dos exemplos disso. Isaías, no capítulo 40 e no verso 11, diz-nos assim: Ele é como um pastor que apascenta o seu rebanho e o reúne com o cajado na mão. Leva os cordeiros ao colo e cuida das ovelhas que têm crias. Por seu lado, Ezequiel, no capítulo 34, no verso 12, ele diz: Da mesma maneira que um pastor segue o rastro do seu rebanho que se extraviou, também eu seguirei o rastro das minhas ovelhas. Por sua vez, no Novo Testamento, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 25, diz: Com efeito, eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao vosso pastor e guarda. Se reparaste em todos estes textos, vemos a imagem de alguém que se preocupa com o seu rebanho. Alguém que procura pastos, que leva ao colo as crias, que vai atrás das extraviadas e das desgarradas.
O Salmo 23 é o exemplo máximo desse cuidado, quando o autor, ele próprio, se coloca no lugar da ovelha de quem o pastor ou o bom pastor tem de cuidar. Diz no verso 2 que leva a ovelha a comer em pastos verdes e a beber em águas tranquilas. No verso 3, leva por veredas menos acidentadas para que ela não se magoe. No verso 24, ela não precisa de ter medo dos lugares mais acidentados nem dos animais selvagens. No verso 5, porque sabe que no fim o pastor a levará para o redil e curará as suas mazelas no caminho e lhe dará uma boa refeição. Este é um exemplo extraordinário de uma relação de confiança do autor do Salmo com o seu divino pastor. Esta é uma certeza para cada ser humano que tem Deus como seu cuidador por excelência, que deposita nele a sua confiança porque o conhece bem. O autor deste salmo é Davi, o segundo rei de Israel. Ele que tinha sido pastor de ovelhas na sua juventude e que conhecia bem essa profissão. Ele que um dia seria o pastor, por assim dizer, de um rebanho nacional, os israelitas. Ele que se coloca ele próprio, como dissemos atrás, como uma ovelha sob o cuidado do bom pastor. Olharmos de uma forma mais detalhada para essa descrição feita por Davi, vemos como Deus se preocupa com o ser humano. Vamos começar olhando para o verso 3, onde diz: conforta a minha alma e leva-me por caminhos retos, honrando o teu bom nome. Sim, o pastor preocupa-se em levar as suas ovelhas por caminhos retos, por caminhos planos, por caminhos o menos acidentados possíveis por causa da fragilidade das pernas das suas ovelhas. Esses caminhos retos são, por um lado, olhando de uma outra maneira, os caminhos dados por Deus ao ser humano através dos conselhos na sua palavra. São caminhos retos porque nos conduzem a um destino certo, o lar do pastor. São caminhos retos porque são indicados pelo próprio pastor. São caminhos retos porque nos preparam para ser pessoas retas também. E são caminhos retos ainda, conforme diz o texto, porque nos ajudam a mostrar a retidão do pastor. Mas no seu jornal diário, para chegarmos aos melhores pastos e às águas mais tranquilas, muitas vezes este caminho poderá passar por regiões semelhantes àquelas que são descritas no verso 4, onde diz: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não terei receio de nada, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado dão-me segurança. Sim, ao longo do caminho poderá haver vales da sombra da morte, vales rodeados de perigos diversos, não criados, esses perigos não são criados pelo pastor, mas que são da própria natureza do caminho. Na nossa jornada surgem dificuldades que não são criadas por nós, mas que são fruto do mundo, da sociedade em que tu vives, em que eu vivo. São dificuldades resultantes dos relacionamentos que temos, relacionamentos pessoais, familiares, profissionais, dentro da nossa vida de igreja. São caminhos semelhantes à descrição do salmista. Caminhos que nos podem trazer a escuridão do desespero, a escuridão da desconfiança, a escuridão da insegurança, a escuridão da perda, a escuridão da doença ou da morte. Mas para atravessar esses vales escuros, da mesma maneira que as ovelhas vão seguras pela confiança no bordão do pastor, nós, tal como o salmista, também podemos estar seguros no seu cuidado, pois já aprendemos a conhecê-lo. Nós, como ovelhas nacionais, nós, como ovelhas racionais, sabemos que o pastor nos está a levar para pastos muito melhores, junto ao seu redil, o melhor redil do mundo. Vê o que diz o verso 5. Preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos. Recebeste-me com todas as honras e a minha taça transborda. Sim, nesse redil todas as dificuldades do caminho serão esquecidas. Todas as feridas causadas pela estreiteza do caminho serão untadas com o melhor óleo.
Ao chegar a esse redil, seremos tratados com todas as honras. Teremos pasto e água do melhor, como nunca imaginámos. Todas as dificuldades que nos foram causadas terão sido ultrapassadas com a ajuda do pastor e serão esquecidas, porque usamos o método do pastor para as ultrapassar. Não usamos o método da nossa própria natureza, mas o método da sua natureza. E que método é esse, perguntas tu? Vê a receita do pastor em Mateus, no capítulo 5 e no verso 44. Diz assim: mas eu digo-vos, tenham amor aos vossos inimigos e peçam a Deus por aqueles que vos perseguem. Davi preferia ignorar esses inimigos olhando para a frente, para aquilo que o pastor tem preparado para ele. Uma mesa farta, com mais do que aquilo que ele seria capaz de ter por si próprio, um cálice de água refrescante ou com o melhor sumo da vida e ainda óleo para sarar as feridas do percurso e ao mesmo tempo nos deixar mais perfumados, deixá-lo mais perfumado. Mas melhor do que tudo isso é ser o próprio pastor a providenciar, a servir-nos tudo isso e partilhar dessa alegria connosco. Mas o melhor de tudo ainda é que ao chegarmos a esse redil, onde recebemos esse tratamento especial, podemos ter a certeza de que não precisaremos novamente de passar por tudo o que passamos para chegar ali e para podermos chegar a bons pastos. Provavelmente, antes de chegar a esse redil, muitas foram as vezes em que sentimos a escuridão do vale e o aperto dos inimigos. Talvez o pastor tenha tido de deixar as outras ovelhas num redil temporário para voltar atrás para nos buscar. Mas a descrição final que Davi nos faz é de que nunca estivemos sós. Muitos foram os meios usados pelo pastor para nos resgatar. Davi garante-nos que podemos ter confiança total nesse pastor, pois o seu amor é infindável e a certeza da sua orientação até ao fim da nossa viagem são inquestionáveis. E isso porquê? E isso para quê? Vê o que diz o verso 6 deste Salmo 23. A tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor ao longo dos meus dias. Sim, o que Deus, o nosso pastor, tem preparado para nós é infinitamente maior e melhor do que as dificuldades que o nosso jornadear nos possa trazer. Deus quer que habitemos na sua casa, no seu lar, nesse lar que Ele está a preparar para cada um de nós, para que nele habitemos o resto, como diz o texto, dos nossos dias, pela eternidade. Prezado amigo, prezada amiga, segue o pastor, mantém-te sempre perto dele, porque assim não o perderás de vista. E quando tiveres medo da escuridão ou dos inimigos, grita forte através da oração, que de certeza Ele te ouvirá e, quem sabe, te carregará ao colo na parte mais difícil desse teu caminho. Obrigado, querido Pai, por esta certeza. Obrigado, querido pastor, obrigado, querido bom pastor, porque tu nos queres guiar pelos melhores caminhos e apesar de existirem dificuldades nesses caminhos, tu nos queres levar para esse redil que é a nova Jerusalém, a nova terra, onde nada das dificuldades que nós enfrentamos ao longo do caminho serão relembradas, mas sim o grande prazer de estar ao teu lado na eternidade, acompanhar-nos-á ao longo deste caminho. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, que ele possa sentir também esta mesma confiança que vem de uma relação contigo. Te pedimos isto no nome do bom pastor, o querido Jesus. Amém. Foi bom ter estado contigo, foi bom ter visto esta primeira lição contigo, deste cadinho, e para a semana nós iremos continuar. E o título da lição é Os Cadinhos que aí vêm. Ou seja, vamos ver um pouquinho dos diversos tipos de dificuldades que nós podemos enfrentar. Para quê? Para a nossa purificação, para o nosso melhoramento em termos espirituais.
Um abraço e encontramos-nos novamente para a semana que vem, para podermos estudar mais uma lição sobre este cadinho no cadinho com Cristo.